Por que algumas pessoas têm dificuldade em evangelizar? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Há 15 anos, deve ter 15 anos, se não me falha a memória, ou 16 anos, eu prego neste lugar sobre evangelismo. Eu dou aula. Foi a primeira matéria que eu fui convidado para ser professor aqui na igreja. Eu vou falar bastante da minha história aqui, com esse tema. E como Deus foi fazendo a transição na minha cabeça, no meu entendimento. Porque se a gente não entende, a gente tem a prática errada. E que você permita o Espírito Santo fazer uma transição na sua vida também. E você se enxergar como alguém que pode anunciar a Cristo. Se uma menina de 6 anos vem aqui e fala, você pode também, não só no microfone. Não precisa de microfone, aliás. Não precisa nem de palavras. A moça que estava comigo no carro de som, ela é de uma rádio, e ela ficou impactada de ver os jovens carregando cartolina na rua, né, pregando a Cristo. Então não precisa nem falar, mas ter uma atitude, um testemunho comprometido com Cristo. Eu quero ativar a tua vida nessa noite nas coisas que eu mesmo, ao longo dos anos, fui sendo ativado, preparado por Deus. Amém? Eu tenho observado pessoas com muita dificuldade quando se fala de evangelizar, de pregar a Cristo, porque a gente tem algumas ideias erradas na cabeça. Abre comigo em João capítulo 17. Essa é a oração, a última oração de Jesus. João 17, 18. Você está comigo, amém? A gente vai ler no Evangelho de João, João 17, e depois a gente vai para João capítulo 1. Mas no capítulo 17, versículo 18, Jesus diz: da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Da mesma maneira como o Pai enviou Jesus, então a gente tem muito para aprender sobre o envio do Pai sobre o Filho. Esse ano é o ano da graça da filiação. E como esse tema tem mexido comigo na minha prática cristã, porque eu sempre fui muito zeloso, gente. Eu sempre fui muito... Eu acho que eu posso dizer que eu tinha a revelação do Senhor e do servo. Mas essa revelação do Pai e do Filho está caindo no meu coração. E eu tenho pensado, Senhor, eu quero ler a Bíblia entendendo a revelação do Pai e do Filho. Da mesma maneira, o envio de Jesus para a sua igreja cumprir o ID, não é o envio do Senhor e do servo, é o envio do Pai com o Filho. Da mesma maneira como eu enviei Jesus, é essa maneira que eu te envio. Porque a gente toma evangelismo como obrigação. Eu era zeloso ali. Eu me lembro de tempos aqui que a igreja tinha 100 membros. E vinha 4 quando marcava evangelismo. Eu era um dos 4. Era 4% da igreja, exatamente, né? Às vezes o número da igreja aumenta, mas a porcentagem ainda é a mesma. Era 4%. Mas por quê? Eu ainda vinha com aquele entendimento de tenho que fazer, é minha obrigação. E às vezes você acha que orar é obrigação, que ler a Bíblia é obrigação. Quem quer crescer entende que essas coisas fazem parte de uma rotina espiritual saudável. Mas isso tudo é natural numa relação de pai e filho. Eu tenho falado, Senhor, eu quero dizer para a igreja hoje, falar sobre evangelismo num contexto de pai e filho. Do que o pai espera que você faça. Você não tomar isso como se você fosse um escravo. Muitas vezes fazendo por submissão. Vou fazer porque minha igreja convocou. Vou fazer porque é uma convocação. Vou fazer porque eu sou obrigado. Vou fazer porque o meu líder de célula espera que eu faça. Da mesma maneira, o texto de João fala, como o Pai me enviou. Eu posso imaginar o pai e o filho conversando. O filho viu a necessidade, entendeu que ele era a resposta, que ele era a solução. E ele falou, pai, eu vou. Da mesma maneira como o pai o enviou, ele espera que você também veja a necessidade e seja voluntário para ir, para fazer. E como é que foi esse envio? Foi em carne. Jesus encarnou. Tá? Ele não reencarnou, tá? Reencarnação não é a doutrina bíblica. Ele se fez carne uma vez só. João 1,14. Vai para lá? A maneira como o Pai enviou Jesus ao mundo.
Uma razão pela qual as pessoas não evangelizam é porque, em geral, a gente tem uma ideia errada de evangelismo. A gente pensa que evangelismo é uma coisa fria, é uma coisa distante das pessoas. A gente fica ensinando, muitas vezes, as técnicas. É legal aprender uma coisa ou outra, vai ser útil em algum momento, você aprender as 4 leis espirituais. Você sabe o que são as 4 leis espirituais? Ensinar o plano de redenção para alguém, ensinar que Deus criou o homem perfeito, que o homem pecou, que Jesus morreu para salvar dos pecados e que agora você tem que viver uma nova vida. São 4 pontos, você aprende ali a pregar o evangelho de uma maneira rápida. Só que aí às vezes a gente fica tão enrolado, querendo decorar, o que eu falo, o que eu prego, e querendo falar coisas artificiais. Eu vou falar um pouquinho do que eu fazia também, tá? Eu era bastante artificial nisso. Eu chegava para as pessoas assim: Jesus quer te fazer muito feliz. E eu não era feliz, eu era crente. Você não precisa pregar uma coisa que você não vive. Se isso colou no teu coração, anota. Você não precisa falar uma experiência que você não tem. Só prega aquilo de Jesus que você experimentou. Você recebeu Jesus, experimentou alguma coisa? Porque todos nós estamos no processo, gente. Todos nós estamos no processo. Você não precisa falar daquilo que você não viveu. Então, se você experimentou alguma coisa com Jesus, fala disso. Não precisa falar uma coisa assim, prometer coisas que você não vive. Prometer coisas que não são de verdade. João 1,14 diz que a maneira como o Pai enviou Jesus foi assim: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a do único Filho do Pai, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vamos estudar esse texto aqui. O verbo, Jesus, a palavra, se fez carne. Nós precisamos nos fazer carne. Como assim? A gente já é de carne. Mas às vezes o nosso evangelismo consiste em palavras, um vocabulário muito distante. A gente chega para a pessoa com uma frieza assim e fala: fulano, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa experimentar redenção, você precisa mergulhar no bálsamo de Gileade, e fala coisas assim que não faz significado nenhum para a pessoa, que não significa nada para aquela pessoa, né? Às vezes nós somos artificiais, a gente precisa habitar entre eles. É isso que o texto fala: o Pai enviou o Filho para habitar entre eles. O nosso evangelismo às vezes consistia em viver isolado do mundo. Isolado, crente não falava com descrente. E aí, depois, quando encontrava, era para convidar para a igreja. Então, muitas vezes, o cristão, ele desequilibrava para um lado ou para o outro. Ou ele era tão parecido com o mundo que a gente não sabia quem era mundo, quem era igreja, ou ele era tão diferente que ele não fazia diferença. Ele era tão santo que ele não mudava nada ao redor dele. E a gente tem que ser santo no meio deles, entende? É no meio deles. A maneira como Deus enviou Jesus foi: o verbo se fez carne e habitou entre eles. Eles só vão ver a glória do Pai quando a gente viver entre eles. Então não fica orando para Deus te colocar num setor lá no seu trabalho que só tenha crente. Eu me lembro que já falaram isso para uma pessoa uma vez: vou colocar você. E a pessoa falou: não, eu quero ficar num lugar onde não tenha crente. Eu quero, no meu trabalho, eu quero ter a oportunidade de ficar num lugar onde não tenha crente. Eu quero ficar no meio de gente mentirosa, de gente fofoqueira. Eu quero ficar no meio, é o lugar que eu tenho que estar. Eu faço pós-graduação, eu falo para a Camila: todo dia eu vou para lá, irmãos. Ambiente universitário, agora eu estou vendo como é que está. Eu terminei há mais de 10 anos, agora, né? Meu Deus do céu, não vou nem falar mais porque está gravando. Mas e eu já teve dia que eu pensei em desistir. E a Camila falou: não, é ali que você tem que estar. Esse é o lugar que você tem que estar. Esse é o lugar onde você tem que estar. Mas está lá para ser igreja, amém? Não está lá para absorver os ideais deles, não. Está lá para ser voz de Deus naquele lugar. A gente tem que ocupar. Habitar entre eles. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a característica da manifestação de Jesus, eu acho linda. Toma isso para a sua vida: graça, fala assim, graça e verdade.
A gente tem que falar com graça e verdade. A gente não pode só falar com graça, senão a pessoa vai continuar, né, tá errada e vai continuar errada, não vão mudar nada na vida dela. Eu te entendo, eu te respeito, você me respeita, e aquela coisa linda, e aquela pessoa que não quer ofender ninguém. Mas a gente também não pode só ficar com a verdade. Porque é verdade, porque está na Bíblia, eu tenho que falar toda hora, o tempo todo. Às vezes, né, até dentro de casa, marido e mulher, um crente, outro não é crente, filho, né, que é crente, os pais não são crentes. Às vezes a gente quer falar a verdade, mas até a verdade tem a hora certa e a unção para falar. Amém? Tem a unção para falar, tem hora que Deus não te dá a palavra para falar. Fica quieto. E na hora certa você libera. Então o Filho de Deus, ele se manifesta com graça e com verdade. Assim se manifestava Jesus. Às vezes a gente quer exortar o pecador igual Jesus exortava os fariseus, mas os fariseus não são os pecadores do mundo, não. Como Jesus se relacionava com as prostitutas, com os publicanos, é totalmente diferente de como ele falava com a elite religiosa do tempo dele. Tem muita gente vivendo na imundície do pecado, mas que não merece ser afrontada por você, espizinhada por você. Você tem que falar com graça, falar com verdade e habitar entre eles, que é quando você estiver no meio deles, quando você for exatamente igual, que a diferença vai aparecer.